Oi gente, tudo bem? Vamos agora à nossa primeira aula sobre botânica. Então essa aula vai ser uma aula introdutória ao estudo da botânica, tá? Então a gente vai ter uma série de aulas agora só falando sobre o reino plantae, sobre botânica. Então, começando, a gente vai falar sobre as características gerais dos seus representantes, né, do reino plantae, que são as plantas, tá? As características gerais das plantas. Então, o que é que a gente pode falar primeiro disso aí? Todas as plantas, elas são eucariontes, certo? Que são aqueles organismos que vão ter o núcleo protegido por uma membrana nuclear, tá? Que a gente também chama de carioteca. Uma série também de organelas presentes no seu citoplasma. Outra característica das plantas é que elas são autotróficas, ou seja, elas produzem seu próprio alimento e são seres clorofilados. Quer dizer que elas produzem seu próprio alimento fazendo fotossíntese, são fotossintetizantes, que é quando através do gás carbônico que as plantas absorvem a luz solar, elas vão conseguir nesse processo, né, mais água, transformar isso aí em oxigênio para nós, né, para os outros seres vivos, e glicose para ela, tá? Em reserva energética para ela. Então, através da fotossíntese, elas produzem seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes clorofilados, possuem clorofila. São pluricelulares, possuem muitas células, tá? Elas são seres macroscópicos e possuem uma grande diversidade de células pluricelulares. As células delas têm umas particularidades, tá? São eucariontes vegetais. Então, os eucariontes vegetais, eles possuem algumas organelas particulares só deles, como os cloroplastos, os vacúolos, que vão ter uma função específica aí nas plantas, né? O controle da água, por exemplo. E a parede celular, que vai ser formada por celulose, tá? Uma camada extra, né, de proteção, além da membrana plasmática, elas vão ter também a parede celular. O embrião das plantas, ele é protegido e dependente do organismo materno para nutrir ele, tá certo? Que é uma característica que diferencia, por exemplo, das algas, que são seus ancestrais, né? Possuem 3 órgãos vegetais básicos em todos, tá? Que a gente vai encontrar em todos, que é raiz, caule e folha. Na planta que a gente vai ver, a mais primitiva, que é a briófita, essa raiz não é propriamente uma raiz, nem um caule, nem uma folha, mas é como se fosse uma raiz primitiva, um caule, uma folha. São folíolos, tá? Mas aí, quando a gente for ver briófitas, que é um dos primeiros grupos vegetais, eu explico melhor. Mas o básico de todas as plantas são raiz, caule e folha. Aí, nas plantas mais evoluídas, que são as angiospermas, a gente vai encontrar também flores e frutos. Então, com isso, as plantas possuem tecidos verdadeiros e possuem órgãos, né? Que são as raiz, caule, folha, flor e fruto, tá? E também tem a semente que vai proteger o embrião. Bom, as plantas, elas também podem ser chamadas de avasculares ou vasculares, tá? As avasculares são aquelas que não possuem vasos, tá? De transporte de seiva, que são as plantas mais primitivas, como é o caso das briófitas. Elas são avasculares. Já as plantas vasculares, vocês também podem encontrar aí um nome, um termozinho, que é chamado de traqueófita. Então, traqueófita é também como se fosse vascular. Ele tem em relação aos vasos condutores que essas plantas possuem, certo? Em sua estrutura, vasos que vão transportar a seiva. Aí são todas as outras plantas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, vasculares ou traqueófitas. Criptógama, outro nome que vocês podem encontrar aí, certo? Como sinônimo de plantas que não têm semente, certo? Aí dessas plantas, que a gente também pode classificar como criptógama,
que não tem semente, a gente vai ter as briófitas e as pteridófitas, certo? São os grupos vegetais que a gente vai estudar. Então, são plantas, as criptógamas são plantas mais simples, que não têm estrutura reprodutiva, né? A sua estrutura, aliás, reprodutiva é escondida ou não tem semente, certo? E fanerógrama são plantas que têm estrutura reprodutiva bem visível, que é o caso das gimnospermas e angiospermas. Elas possuem semente e também, como no caso das angiospermas, elas também produzem flores, tá? Então, vocês podem aí, durante algumas questões, encontrar esses termos. Traqueófitas, aí lembra que é vasculares, são plantas vasculares que possuem transporte de seiva. Avascular é que não tem, certo? Sistema de vasos. Criptógama não possui semente e fanerógrama, elas possuem semente, órgão reprodutor bem desenvolvido. Aqui na imagem eu tenho um exemplo de cada desses grupos, certo? Que a gente vai estudar, tá bom? Que vai ser a angiosperma, a gimnosperma, as pteridófitas e as briófitas. São os 4 grandes grupos que a gente vai estudar, tá bom? No decorrer das nossas aulas. Então, o ciclo de vida dos vegetais. Eu vou falar para vocês agora, um modo mais simples, o ciclo geral, né, de reprodução das plantas, certo? Para vocês entenderem alguns termos. Quando a gente for estudar separadamente esses grupos que eu falei, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, aí a gente vai ver o ciclo de vida de reprodução de cada uma. Mas agora eu vou mostrar a vocês um ciclo geral, tá bom? Então, nesse ciclo de vida, todas as plantas, elas vão apresentar alternância de gerações. Então, a gente vai observar em uma parte que vai ser haploide, né? Carregação cromossomo, né? Que vai ser os gametas. E a outra diploide, tá? 2N. Na geração multicelular, que é a haploide, vai ser a fase do gametófito, que vai produzir gametas. Então, lembre aí, haploide é a fase do gametófito, que produz gametas. E ele vai produzir os gametas por mitose, tá? Então, esses gametas, eles vão se fundir, se unir na fase sexuada e vão dar origem ao esporófito. Aí é uma fase que a gente chama de diploide, tá? Aí, nessa fase diploide, eles vão produzir esporos por meiose. Então, só para enxugar aqui, fase haploide, gametófito, produz gametas por mitose. Fase diploide, esporófito, vai produzir esporos por meiose, tá? Fixem isso aí, que é muito importante numa questão de botânica para vocês responderem. E nessa fase aí de meiose, produz esporos, é a fase assexuada. Então, isso é um ciclo de alternância de gerações. As plantas, além dessa fase aí, desse ciclo de alternância, elas também podem se reproduzir, certo? De forma vegetativa, assexuada, que é no caso de algumas espécies, tá? Em que a gente pode, por exemplo, clonar uma plantinha aqui e a outra, formando outra planta, né? Quando você pega, por exemplo, um galhinho de uma roseira, né, de uma planta ou de outra planta em algum jardim, planta na sua casa, né, no vasinho, e ela cresce, floresce, aquilo ali é um tipo de reprodução assexuada que você está fazendo. Você está fazendo um tipo de clonagem aí dessa plantinha que você achou em outro lugar, está plantando na sua casa, tá? Então, é outro tipo de ciclo de vida. Então, aqui é a imagem do ciclo de vida básico. Como eu falei, vai ter a fase haploide, certo? Aqui do gametófito, que ele vai produzir gametas, certo? Aí esses gametas são produzidos por mitose. Eles se unem, formam um diploide, que vai ser o esporófito, que vai produzir esporos por meiose, tá? Então, vai ter uma alternância de gerações. Vamos agora observar o ciclo evolutivo dos principais grupos vegetais, tá certo? Então, nesse ciclo, eu vou mostrar a vocês em forma de cladograma.
Ele cai muito em prova, certo? Tem algumas questões. E eu só vou falar a vocês um geral, mas a gente vai estudar cada grupinho desse de planta especificamente, tá? Em uma aula específica para eles, certo? Então, a raiz aqui desse cladograma, certo? Que a gente já viu isso lá em taxonomia, né? Para quem não lembra. Isso aqui, ela representa o ancestral comum de todas essas outras plantas. Que seria a alga, tá? As algas verdes, certo? As clorófitas. Seriam os ancestrais comuns dessas outras plantas. Então, elas são dependentes de água totalmente, tá? Aí daqui surgiu um outro indivíduo, que são as briófitas, que são as nossas plantas mais simples. Elas ainda dependem da água para a reprodução, mas conseguem viver em ambiente úmido, tá? Não totalmente em água. Então, desses exemplos aqui da briófita, a gente tem os musgos e as hepáticas, tá? Ou que popularmente vocês conhecem como aquele lodo, certo? Que aparece. Às vezes, quando chove um pouquinho, aparece aquele musguinho, é o lodo, tá? É a briófita. Então, as briófitas, elas não têm vasos condutores. Aí, quando não tem, a gente chama de avascular, certo? E não tem vasos condutores, e as células da geração mais duradoura, a fase mais duradoura dela é a fase haploide, que é a fase gametófita. E a mais curta é a esporófita, certo? Quando a gente vai aqui, mais uma evolução, surge a pteridófita, né? Na pteridófita vai aparecer vasos condutores de seiva. Então, a primeira coisa, primeiro fato de evolução. Aqui surgem embriões pluricelulares, primeira planta com 2 sexos, diferente das algas, mas ainda depende de água. Não tem vaso condutor. A partir das pteridófitas, agora a gente vai ter vasos condutores. Então, a partir de agora, vamos ter plantas vasculares, ou também chamadas de traqueófitas. Exemplos dessas plantas são as samambaias, tá? Porém, elas ainda não têm um sistema tão evoluído. Aí elas têm pequeno porte. Então, elas têm dutos para a condução de nutrientes e seivas, além de caule e folhas maiores, tá? O caule normalmente é subterrâneo. Vamos falar depois mais detalhadamente da pteridófita. Então, o avanço da briófita para a pteridófita é que a partir de agora a gente vai ter vasos condutores. E a partir de agora também a fase mais duradoura vai ser o esporófito, não o gametófito, tá? Depois surge outra evolução, vai surgir as sementes. Então, agora o embrião vai ser protegido, vai conseguir se dispersar mais facilmente. E os tecidos, né, de vascularização vão ser mais especializados. Aí vai surgir as gimnospermas, que são plantas com sementes. Desses exemplos aqui, a gente tem a araucária, que são plantas sem flor, com pólen e semente. Então, a partir da gimnosperma, a gente tem agora, além da vascularização que surgiu na pteridófita, temos o surgimento das sementes e a polinização. Por último, surgem as flores, flores e frutos. Então, agora a gente vai ter a gente não vai depender só de agentes polinizadores, do vento, por exemplo. A gente vai ter outros mecanismos para ajudar aí na reprodução, que é o caso dos órgãos reprodutores, que são as flores. E vamos ter um fruto que vai proteger a semente, né, o embrião, certo? E vai ajudar a dispersar ainda mais essa planta. Ela vai poder agora ir para mais longe para poder se desenvolver. Então, esse é o último avanço, certo? As angiospermas, elas têm agora, além de vasos, sementes, elas vão ter também flores e frutos. Então, a gente vai falar, gente, em cada aula, sobre cada grupo desses vegetais e suas particularidades, tá bom? Essa aula é mais introdutória, só para vocês entenderem quais são as características gerais das plantas, os grupos vegetais e os avanços
evolutivos, que cai muito, tá? Em muitas questões, de um grupo vegetal para o outro. Então, quais são as vantagens evolutivas, né? Vamos relembrar. Fecundação interna, a partir, né, que surgiu as flores, a semente, o embrião, a polinização, a gente vai ter uma fecundação interna. Vascularização, a partir lá das pteridófitas, que vai ajudar a aumentar o porte, né, o tamanho da planta. Agentes polinizadores, além do vento, agora a gente tem animais também. Flores, frutos e sementes, que vão ajudar a dispersar melhor essa planta, para poder ela sobreviver. O embrião é protegido, que a gente chama de matrotrofia, tá? Ele vai ser protegido pela semente, pelo fruto. Epiderme e cutícula, que são particularidades que vão ajudar as plantas a sobreviver em certas circunstâncias, certo? Como falta de água, por exemplo. Então, um resumo geral dessa aula introdutória, tá? As plantas são organismos multicelulares, eucariontes e, na maioria dos casos, são fotossintetizantes. Por que na maioria? Porque vai ter, né, caso de plantas, exceções aí que não são fotossintetizantes, são aquelas carnívoras, certo? A maioria das plantas apresenta 3 órgãos principais: raiz, caule e folha. As plantas apresentam ciclo de vida com alternância de geração, que a gente viu, né? Vai ter a fase gametófita e a fase esporófita, tá? Que gametófita haploide e esporófita diploide e por meiose, pode produzir esporos por meiose. Podemos dividir as plantas em 4 grupos: briófita, que é a vascular, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. A pteridófita já tem vascularização, a gimnosperma vai ter as sementes e a angiosperma, além de tudo isso, ela vai ter flor e fruto. Como eu falei, as plantas vasculares, briófita, pteridófilas, vasculares sem sementes, gimnospermas apresentam sementes nuas, que não tem proteção, e angiosperma, flor e fruto, ok? Bom, gente, essa foi a aula introdutória, tá, de botânica, para a gente começar a estudar esses grupos principais e as suas particularidades. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo, tá? Por esse contato aqui que eu deixo aqui com vocês, tá certo? Então, até uma próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.